Muita paz para todos. Nós registramos a nossa alegria, a nossa satisfação em estarmos juntos mais uma vez aqui na casa de Sebastião Mártir, e cuja proposta nossa, com as nossas presenças todas, é aprender. Há alguns momentos estávamos lá na entrada, dialogando com 2 ou 3 irmãos e fazendo alguns comentários. E, dentre os comentários, nós, no diálogo, mencionamos a eles. Eu fiz uma pergunta, quase todos aqui sabem, nós temos um trabalho que acontece aqui aos sábados, às 14 horas. Este trabalho ele não se interrompe, não. Ou seja, todos os sábados, às 14 horas, tem uma palestra pública. E no primeiro e no terceiro sábado, é isso, né, Sivaldo? No primeiro e no terceiro, com a presença da Mayra. A Mayra é uma médium que escreve cartas. Nós já dominamos isso. E no nosso diálogo, lá na entrada, isso é a respeito do tema de hoje, a genética espiritual. E no diálogo com os irmãos, nós estávamos dizendo sobre isso. Que quem não veio, quando vier no trabalho, tanto nas palestras públicas, só nas palestras, como nas palestras e também no trabalho de psicografia, para prestar atenção, muita atenção, nos detalhes das cartas que são escritas. Aí nós estávamos argumentando com os irmãos lá fora, dizendo assim, prestem atenção para verificarmos qual é a mensagem que os espíritos desencarnados, nossos parentes, hoje nós estamos discutindo genética, nossos parentes, nossos irmãos, estão mandando para nós. Qual é o recado? Porque o recado, ele vai conduzir com ele para os nossos ouvidos. Vamos botar no plural isso aí, os recados. Os recados, eles vão conduzir para nós, primeiramente aos ouvidos, depois aos nossos corações, as lições daquele instante. E, normalmente, o que nós estamos ouvindo, temos ouvido, quando a Mayra faz as leituras destas cartas, é o seguinte, é o parente, é o espírito parente que escreveu, e ele, no momento que ele escreve, qual é a preocupação primeira dele? Se identificar. Eu sou fulano. Mas ele não se conforma só em dizer que é o fulano, não, porque qualquer um poderia chegar e dizer eu sou fulano ou a fulana. O espírito comunicante, ele vem e dá um monte de detalhes da sua vida, da vida daqueles que estão ali aguardando a sua carta. Normalmente tem mais de um aguardando a carta. Aí eu perguntei para os nossos interlocutores lá fora, por quê? Por que o espírito comunicante ele faz isso? Ele se identifica e depois, além da identificação, ele se preocupa em dar essas informações e os recados que ele encaminha para os seus parentes e para todos nós estamos dizendo que é um aprendizado, são recados vinculados ao inconsciente dele. São recados vinculados ao inconsciente do espírito comunicante. O que é inconsciente? Hoje eu vou ser educado aqui, vou falar pausadamente. Às vezes eu não consigo, não. Eu faço um esforço enorme e não consigo. Mas eu vou falar pausadamente para que este raciocínio seja possível. Então, nós estamos ouvindo a carta que a Mayra lê, estamos analisando, e na análise nós estamos percebendo a comunicação. O espírito dizendo, eu sou o fulano de tal, vivi assim, assim, assado. E depois ele passa a falar da sua vida, passa a falar de alguns detalhes da sua vida, para que fique bem caracterizado que ele é ele mesmo. E nada mais do que isso. É uma opção do espírito comunicante em se vincular ao seu inconsciente. O que é inconsciente? Essa é a nossa pergunta. O inconsciente é o nosso arquivo. O que é o nosso arquivo? É o nosso passado. O inconsciente nosso é aquilo que já ocorreu, que está gravado.
O presente é esse que nós estamos aqui, efêmero presente, rapidíssimo. E o nosso objetivo, aí está a lição de hoje, o nosso objetivo é olhar para frente e enxergar o futuro. Porque só no futuro nós poderemos alterar os equívocos do passado. Então, ficar preso no passado não é uma boa. Nós vamos ficar patinando. Aí nós estamos no diálogo com os nossos irmãos lá fora, alguns minutos atrás, aí nós dissemos a eles: e quando nós desencarnarmos, como será o nosso comportamento? Do mesmo jeitinho, daquele jeito que os irmãos agora estão comunicando. Mas teremos uma indagação. Nós diríamos para nós mesmos assim, às vezes fazemos isso, às vezes muitos desses espíritos aqui presentes têm centenas de desencarnados. Há muitos dos desencarnados, eles fazem uma pergunta pessoal. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. É como se nós ignorássemos tudo aquilo que nós estamos estudando aqui. Que nós estamos vindo para cá para estudar na doutrina espírita. O tema de hoje, a genética espiritual. É um tema ousado. E nós não vamos fugir do Kardec, não. No nosso estudo, na nossa reflexão, nós estamos presos a Allan Kardec, presos à ciência espírita, presos à filosofia espírita e presos a uma religião espírita. É o tripé sobre o qual Kardec colocou a doutrina: ciência, filosofia e religião. Então, a nossa pergunta de desencarnado fica sendo esta: ah, se eu soubesse. Soubesse o quê? Que a vida continua? Soubesse o quê? Que espírito se comunica? Soubesse o quê? Que os planos, que só a Terra tem 7 planos conhecidos. Nós temos as trevas, nós temos o umbral, temos a terra, e daqui para lá nós ainda temos 4 planos que vão a cada momento que se distancia deste nosso plano, eles são mais perfeitos. Ou seja, se eu soubesse, isso nós sabemos. Apenas a nossa opção pessoal é sempre pelo passado, é por comodismo. Nós nos acomodamos, nós não queremos fazer grandes esforços. Um exemplo, nós estamos aqui, Deus, quando concede a nós toda a capacidade que a alma humana tem, Ele concede uma capacidade extraordinária. Não é agora, só neste instante, que todos nós estamos aqui no Centro Espírita e todos estão tendo a paciência de ouvir o Elvésio aqui, não. Não é isso, não. Em qualquer diálogo que nós estabelecemos, e quando estou falando de diálogo, é com encarnados e desencarnados. Qualquer diálogo que nós estabelecemos, a alma humana que recepciona, que participa do diálogo, ela tem uma capacidade maravilhosa que Deus nos deu, que é a capacidade do diálogo. Não é um monólogo, porque eu estou falando agora, mas cada um dos encarnados e desencarnados aqui presentes possui recursos do cérebro, dos neurônios, se quiserem, físicos, se quiserem mais, espírito, dos neurônios da alma, a capacidade de registrar pelo ouvido aquilo que está sendo dito, jogar o que está sendo dito no cérebro para que o cérebro processe, mas não só arquive, não. Dialogue com a informação. Olha, o Elvésio hoje está sendo grosseiro. Olha, o Elvésio hoje está falando baixinho. Há sempre um diálogo na interlocução. Olha, o que está sendo tratado hoje, o expositor de hoje, está falando tudo, parece que é para mim. Ele está dizendo tudo, está se encaixando. Olha, o que está sendo dito hoje eu nem concordo. Essa é uma capacidade nossa, da alma humana. Está ocorrendo isto, neste instante, com encarnados e desencarnados. Porque nós não temos nem como fugir disso aí. Nós não conseguimos ficar
passivos, quietinhos, ouvindo, tendo aquela paciência de ouvir e só. Não, estamos sempre estabelecendo, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, o tema de hoje é genética espiritual, por isso que nós estamos fazendo este introito. E a genética espiritual, primeiro, a genética. A genética é uma ciência da área biológica que estuda a hereditariedade. Tá, estamos discutindo de hereditariedade. Como nós nos tratamos aqui? Como a Judite tratou cada um de nós, encarnado e desencarnado, quando ela fez a prece aqui? Meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados. O que é a genética? A genética trata da hereditariedade. E o que é um irmão? É alguém que está ligado ao outro sob este aspecto da hereditariedade, da genética. Meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Nós estabelecemos, às vezes, os diálogos, mas não conseguimos ter consciência dele. Ele se perde. Por isso que lá na frente, de vez em quando, nós vamos dizer isso mesmo. Ah, se eu soubesse. Verdade é que nós já contactamos com aquele ensinamento várias vezes. Apenas não fomos competentes no momento para nos apropriarmos dele. Isso acontece nas escolas, em qualquer processo de aprendizado. Mas nós nos tratamos aqui como meus irmãos. Então, quem nos criou para que nós nos tratemos como irmãos? Quem nos criou? A pergunta é uma pergunta singela, é uma pergunta das mais simples que tem e com uma resposta das mais singelas também. Deus. Todos nós já respondemos. Antes que eu pudesse dizer aqui, todos nós já respondemos aqui. Foi Deus. Foi Deus que nos criou. E não tem jeito, nós não temos como fugir disso aí. Temos que pensar um pouco mais. Neste momento eu acabei de dizer assim, a Terra tem 7 dimensões. Nós não estamos falando de 7 outros planetas. Nós estamos falando do planeta Terra, que tem um movimento de rotação e translação, e nele, vinculado a ele, existem 7 camadas de inteligência, de presenças de vida, diferenciadas. Começam com as trevas, vem o umbral e depois a terra e depois essas outras todas. Aí vem a pergunta que nós estamos em cima dela para responder. Quem nos criou? Foi Deus. Foi Deus. Mas Deus também criou estes nossos irmãos que estão lá nas trevas, que estão no umbral, que estão aqui na terra, são 7 bilhões só aqui, e que estão nessas outras 4 camadas? Sim, sim. Mas Deus criou só nós, que estamos vinculados ao planeta Terra, nessas 7 dimensões? Não, este é o problema. Não. Deus criou tudo que tem na Terra. Tudo que tem na Terra, nas 7 camadas? Não. No universo. E no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição maravilhosa que fala assim, existem muitas moradas na casa do Pai. A terra é apenas uma delas, que foi colocada para Jesus tomar conta. Deus pegou um espírito crístico, Jesus já era Jesus quando Deus o convoca para ser o gerente da terra. Então Jesus vai lá e chama Jesus, e Deus vai lá e chama Jesus e diz assim, estamos criando uma nova moradia, você vai tomar conta. Neste instante que Deus faz isso, estamos discutindo hereditariedade espiritual. Neste momento, é só para responder, quem nos criou? Deus. Mas Deus criou tudo que tem no universo. Então, Deus nos criou, almas queridas que habitamos a terra, e que habitamos nas 7 dimensões, mas também Deus criou vamos chamar de almas, que nós não sabemos qual é a expressão, as outras almas, os nossos irmãos,
que são originários de outros planetas. Há muitas moradas na casa do Pai. Então Deus nos criou, mas criou todo mundo. Genética espiritual, somos irmãos. No planeta Terra, só no planeta Terra, nós acabamos de dizer, na nossa dimensão, nós estamos com 7 bilhões de almas encarnadas. Nas outras dimensões nós nem sabemos. Mas no plano dos desencarnados, a espiritualidade tem nos informado, na literatura mais recente, que tem mais ou menos uns 30 bilhões. Bem, essas contas nós não vamos fazer, não. Mas é apenas para dizer assim, foi Deus que os criou? Também. Todos, não tem como. Quando é que nós surgimos? É uma pergunta. Nós, almas humanas vinculadas à Terra. Ia dizer, me arrependi, mas vou dizer assim mesmo. Nós que estamos nessa moradia abençoada chamada Terra, imaginamos assim, eu sou um privilegiado porque eu sou um morador daqui. Eu sou um espírito originário da Terra. É possível que sim, que esta sociedade hoje tem um percentual elevado de espíritos que são originários da Terra. Mas também existem alguns milhares de irmãos nossos, hereditariedade genética espiritual. Existem milhares de irmãos nossos que não são originários da Terra e que convivem conosco. E nós não estamos falando de um fenômeno chamado, na doutrina espírita, a gente estuda como fenômeno chamado agênere. Nós não estamos falando de agênere. O que é agênere? Agênere é um espírito que não reencarna pelas vias normais, ele não vai para o ventre de uma mulher, ele não se desenvolve no ventre feminino e depois, não. Ele se materializa e vive como qualquer um. Mas essa coisa é ficção. Que ficção? Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, há mais de 100 anos atrás, até os meninos que eram seus alunos sabiam disso. Quando ele ouvia um socorro, alguém que na área rural estava pedindo socorro para ele dizia assim, espera aí um pouquinho que eu vou ali. Os meninos faziam uma oração, ele debruçava em cima da mesa, saía do corpo, o espírito saía do corpo, ia lá, fazia o parto. Mas para fazer o parto, ele fazia como um espírito invisível? Não! Ele se materializava. Ou seja, a parturiente via o Eurípides. Seu Eurípides, ainda bem que o senhor está por aqui. Ele fazia o parto, socorria a parturiente, fazia todo o trabalho, voltava para o corpo e acordava lá. Ou seja, ele materializava lá e estava materializado lá na sua mesa. Agênere é só se ele se materializasse lá, ele não tivesse um corpo, um outro corpo. Então, nós estamos estudando uma hereditariedade que, às vezes, nós ficamos perdidos. E quando entramos numa conversa, num diálogo como esse, a gente fica meio perdido mesmo. Se eu soubesse. Esse se eu soubesse é para depois do desencarne. Não é para agora, não. Se eu soubesse. Então, quem nos criou? Deus. Deus fez o universo, fez tudo o que tem nele. Quando eu falo assim, Deus, quem nos criou, nós estamos com uma ideia aqui que é uma ideia em duplicidade, que me criou fisicamente, mas também criou a minha alma. O ensino sistematizado da doutrina espírita é um ensino que nós temos aqui aos sábados, o ano inteirinho. Nós temos aula aos sábados, às 19 horas. E tem um grupo do estudo sistematizado que está estudando uma obra do nosso irmão André Luiz, que foi psicografada há mais de 60 anos. E foi psicografada lá em 1957 e 1958. Revolução em Dois Mundos. E o André Luiz diz lá, no estudo que ele faz, na pesquisa que ele faz, não é algo que surgiu ontem, não. Por isso que vem a conversa. Se eu soubesse. Tem 60 anos a obra. Que diz assim,
a alma humana, quando aquela nebulosa saiu do sistema solar e começou a fazer a Terra, ali já estava a sua essência. Estou falando da alma humana, vinculada ao planeta Terra. Só o planeta Terra, os outros planetas, cada um da sua maneira. Mas e o corpo humano? O corpo humano, aí vem lá na Evolução em Dois Mundos as explicações. Ele foi também criado por Deus. Num momento oportuno, quando a Terra já oferecia oxigênio, a luz. Esta semana, nós vimos aí, lá em São Paulo, uma família que colocou uma churrasqueira, ou seja, um carvão, dentro de um quarto, para aquecer, porque estava uma noite muito fria. Morreram todos, porque inalaram o dióxido de carbono, que é a fumacinha que sai do carvão. É para dizer assim, que nós, almas humanas, Deus só nos colocou para viver aqui na Terra quando tínhamos o oxigênio próprio, que não tinha mais veneno no ar, que a alma humana já poderia sobreviver dentro de um corpo. O dentro é força de expressão, viu? Viver num corpo. Porque a alma humana, ela foi se transformando daquela fumacinha em potencial, até um instante que Deus diz, agora tá bom. O corpo humano da mesma maneira. O corpo humano nasceu da ameba, não foi de forma assexuada. A ameba, uma célula, uma unicélula, ela se dividiu, e no momento que ela se divide, ela cria o corpo humano. Este corpo humano se desenvolve, e num momento qualquer, Deus convoca esta alma humana e diz assim, já está maduro, você já tem condição, daqui para frente, tome conta de si. Isso se chama livre-arbítrio. Como é que é como se nós, almas humanas, tivéssemos entrado numa maternidade de forma inconsciente ainda sem dar conta do recado, já tendo um corpo que pudesse corresponder, e saíssemos na outra porta da maternidade, seres humanos íntegros. Isso chama mônada. Mônada é este espírito, esta alma que sai pronta para a vida. Somos nós. Então Deus nos criou simples e ignorantes. E depois nós fomos amadurecendo e continuamos amadurecendo e estamos em processo de aprendizagem. Então nós estamos respondendo a pergunta, quem nos criou? Deus. Onde Deus nos criou? Deus criou para nós que somos originários da Terra, aqui na Terra. Para os outros planetas, de acordo com cada um destes planetas. Uma pergunta que não quer calar, mas ainda hoje, no planeta Terra, continua Deus criando as almas humanas? Não, já tem um tempão. Que nós não temos espíritos originários da Terra. Tem mais de 40 mil anos que não tem um único espírito originário da Terra que encarne, não estou falando de reencarne, que encarne pela primeira vez como espírito. Por que não? Porque a Terra evoluiu. Ela não é um planeta primitivo mais para recepcionar um espírito primitivo. A Terra é um planeta, estou falando da Terra nessa nossa dimensão, é um planeta que está numa fase de transformação, ela está deixando de ser expiação e provas para conseguir alcançar um degrauzinho a mais na evolução, que é um processo de regeneração, é uma Terra regenerativa. Se continuasse vindo espíritos primitivos, isso não seria possível, porque este espírito ficaria deslocado. Ele não teria ambiente para viver conosco, que já somos experientes, já estamos nisso há mais de 40 anos, já passamos por várias fases até chegar na fase que nós nos encontramos. Então a genética espiritual, ela é muito simples. Nós estávamos, há alguns momentos, falando, a Judite, quando fez a prece, hoje eu peguei a Judite para exemplo. A Judite estava fazendo a prece e ela disse assim, meus queridos irmãos, este ambiente aqui já está preparado desde muito tempo para nós, para este nosso encontro. É verdade, sim. Para esta atividade física, é verdade, sim. Para que muitos, centenas de irmãos nossos estejam aqui presentes, é verdade, sim. Desencarnados, é verdade, sim. Todavia,
O Centro Espírita Sebastião Marte, como qualquer outra casa espírita, tem um outro centro, que fica na dimensão dos desencarnados. Ela não fez referência a este centro dos desencarnados, porque neste centro as atividades são ininterruptas. Aí nós estamos pensando assim, eu sei que eu estou dialogando com cada um, e muitos estão pensando, essa coisa é meio complicada, e é mesmo. Eu vou citar um exemplo aqui muito bom, muito fácil. Francisco Cândido Xavier, ele já trabalhava num centro espírita lá em Uberaba. E ele fazia também, dentre as inúmeras atividades que ele fazia dentro do centro e fora do centro, ele fazia uma atividade que é igual essa que eu mencionei da Mayra. Ele tinha um trabalho semanal, que ele sentava lá, só que a mediunidade dele era diferente. Ele incorporava. Ele podia continuar conversando e a mão dele continuava escrevendo. A Mayra não. A Mayra ela não incorpora. Ela ouve a entidade. Depende do médium. Mas eu estou citando a diferença para citarmos o exemplo. Francisco Cândido Xavier estava sentado lá na sua mesa com centenas de desencarnados e de encarnados a assisti-lo. E ele psicografando. De repente, ele não era médium só de psicografia, não. Ele era... Francisco Cândido Xavier é outro caso. Ele era médium extraordinário. De repente, ele detecta junto dele o nosso irmão Emanuel, desencarnado. O Emanuel era um daqueles, deve continuar ainda, um daqueles espíritos que ficava colado com ele ali, ele detecta, ele percebe que o Emanuel está ao lado dele. Aí ele pergunta, olha aqui o que nós estamos falando. Ele continua escrevendo, centenas e centenas de pessoas ali registrando a escrita dele. Ele dialoga com o Emanuel. Ele abre a boca para dialogar com o Emanuel para que as pessoas vejam? Não. Ele dialoga na outra mediunidade dele. Ele dialoga. E aí, Emanuel, o que houve? O Emanuel diz para ele, nós estamos precisando de você aqui. É só para dizer do centro espírita, que ele não fica restrito isso aqui. Porque quando a gente diz assim, meus queridos irmãos encarnados e desencarnados, nós estamos cumprimentando aquele que nós estamos enxergando e estamos cumprimentando centenas de espíritos que estão aqui que nós não estamos enxergando. Mas junto deste centro, tem um outro centro com atividades, com reuniões. Com atividades principalmente socorristas, mas com reuniões nos nossos moldes. Aí o Emanuel diz para ele, estamos precisando de você aqui. Falou, Manuel, não vai dar, eu estou atendendo aqui as mães encarnadas e desencarnadas, os filhos encarnados e desencarnados. Ele falou, não, isso aí a gente dá um jeito. Francisco Cândido Xavier continuou escrevendo, se desdobrou, ou seja, saiu do corpo, assim como eu citei do Eurípides Bassanufo, foi no plano espiritual e foi aonde? Foi no centro espírita paralelo ao centro que ele estava, em cujo centro estava acontecendo uma reunião, e quem estava presidindo a reunião era o nosso irmão Herculano Pires. Aí o Emanuel explicou para ele, falou assim, olha, o negócio é o seguinte, ele estava psicografando, o Francisco Cândido Xavier estava psicografando as cartas lá, principalmente das mães e principalmente dos filhos, por isso que chamava cartas familiares. Mas uma mãe tinha desencarnado, já há algum tempo, alguns meses, mas não se conscientizou que tinha desencarnado. Nós falamos agora mesmo. Ah, se eu soubesse. A gente desencarna e não sabe. Ela não tinha consciência de que tinha desencarnado. Mas antes dela desencarnar, muitos anos antes dela desencarnar, tinha desencarnado um filho dela, já adulto. E ela nunca teve notícia do filho. Mas ela invocou que um dia ela iria no Francisco Cândido Xavier, lá no centro dele, para receber uma carta do filho. Só que ela já tinha desencarnado. E aí ela chegou no centro espírita, na dimensão outra do centro que o Chico estava psicografando. E ela falou, olha, eu vim aqui para receber uma carta do meu filho, que já morreu há muitos anos, mas eu só tenho confiança no Francisco Cândido Xavier. Foi quando o Emanuel foi lá e chamou o nosso irmão. Falou, olha, eu preciso de você do lado de cá. Dá um jeito aí. Aí ele continuou escrevendo, continuou psicografando, saiu do corpo, foi lá na outra reunião,
Por que que o filho dela, que tinha desencarnado há muito tempo, não se comunicou diretamente com ela? Porque ela também estava desencarnada. É sobre esse diálogo que nós estamos conversando. É porque o filho dela já era um espírito mais evoluído. E ela ainda não estava em condição, ainda não tinha méritos, para ter um contato direto com o filho. Ela ainda queria, ela sonhava. É aquele problema do inconsciente que nós discutimos agora mesmo. Eu prefiro o passado, eu não estou ousado ainda o bastante para olhar para frente. Ela preferia que o Francisco Cândido Xavier escrevesse uma carta do seu filho para ela. E ela estava em espírito, ela estava desencarnada ali naquele centro, acima, eu estou falando acima, não necessariamente, no plano espiritual do centro que o Chico estava. O Chico estava nos dois nesse momento. Ele vai lá para o outro centro, aí vocês ficam imaginando assim, mas como é que o Chico se identifica no outro centro? Se o corpo dele ficou lá escrevendo, fica só uma fumacinha? Não. Ele se materializa. Nós não falamos do Eurípides? Eurípides materializava aqui, neste planeta nosso. O Chico estava materializado lá, na mesa. Ele vai para este outro centro, que o Herculano Pires estava presidindo a reunião, se materializa, incorpora o filho daquela mulher, que foi era um espírito naquele instante, vindo de uma outra dimensão mais avançada, mais evoluída, e escreve a carta para ela, que estava desencarnada. No mesmo momento, Francisco Cândido Xavier estava escrevendo 2 cartas de 2 desencarnados. Um no nível nosso aqui, de terra, e o outro nesse centro espírita. É para dizer mais ou menos assim, quando nós nos referimos aqui a queridos irmãos encarnados e desencarnados, nós estamos falando para uma plateia que estamos enxergando e para uma plateia que nós não estamos enxergando. Mas, paralelamente, tem uma outra reunião apropriada, muito mais apropriada, para a recepção dos espíritos que estão mais lúcidos, mais em condição de perceberem as lições que ali estão sendo ministradas. Este exemplo serve para nós? Sim, nós estamos falando aqui de genética espiritual. Nós estamos falando de possibilidades várias que nos envolvem, sem que nós nos percamos e deixemos de ser irmãos. Continuamos sendo irmãos. O Emmanuel chegou para o Francisco Cândido Xavier e disse assim: meu irmão, estou precisando de você aqui, porque tem uma irmã que está esperando uma carta do seu filho, porque o seu filho é um irmão nosso que está vindo de outra dimensão para se comunicar nessa segunda dimensão. Aliás, nessa segunda não, nesta 4ª dimensão. A terceira é a nossa, que nós temos trevas, umbral e terra. Para dizer assim, a nossa família é ampla, que nós nem temos consciência desta amplitude, desta amplidão. Ela é tão ampla que nos comunicados mais diretos, na quarta-feira nós estivemos aqui conversando com alguns irmãos, de quarta-feira pela manhã, estávamos falando sobre isso. Esta amplitude, ela é tão fabulosa, é tão extraordinária, que nós, espíritas, às vezes somos até deseducados com os nossos irmãos que nós não estamos enxergando. Porque, às vezes, mesmo tendo a intuição, não estou falando de que tem a evidência, de que tem... Não, mesmo tendo só a intuição de que junto de nós tem um espírito desencarnado, e normalmente é um parente, porque nós não andamos pela rua aí com outros espíritos grudando em nós, isso não existe, nem obsessor. O obsessor só vai juntar conosco quando tem razões para isso. Mas os nossos parentes desencarnados, sim. E nós estávamos dizendo, somos descuidados e às vezes deixamos os nossos parentes constrangidos, porque eles chegam, nos visitam, nós temos mais ou menos ciência de que eles estão ali e nem os cumprimentamos. Bom dia! Por que nós não fazemos isso? Nós não fazemos isso porque se alguém estiver olhando, nos olhando, assim,
Ué, Elvésio, você está cumprimentando quem? Fala, eu estou cumprimentando a minha mãe que está me visitando. Ah, mas eu não estou chegando a minha mãe. É um constrangimento enorme. Então nós não fazemos isso exatamente para não sofrer o constrangimento. Mas as visitas são constantes, assim como agora aqui na casa. Aqui neste momento, nesta reunião, nós trouxemos conosco, dissemos isso no nosso encontro passado, falando sobre genética, trouxemos conosco alguns destes irmãos. Alguns que ainda optam pelo inconsciente. São irmãos que ainda não estão conseguindo sair nem para o presente das suas vidas. Eles ainda estão vinculados ao passado, aos arquivos que carregam consigo, aos arquivos da alma. Como eles não conseguem, eles estão aqui. Eles participam conosco, eles estão ouvindo da nossa conversa, eles estão sendo tratados, porque muitos especialistas da área, desencarnados, estão aqui presentes e vão se fazerem presentes também nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos do passe. Trabalho de passe é um trabalho mediúnico, no trabalho do passe, no trabalho mediúnico explícito, e às vezes ali o diálogo se desenvolve mais claramente, mas são irmãos nossos, são parentes nossos, daí a genética espiritual. Nós não conseguimos nos desvencilhar desses laços. Por mais que às vezes a sociedade terrena, eu estou generalizando, a sociedade terrena às vezes ela pensa em se desvencilhar disso. Cria-se no âmbito da sociedade o racismo, as discriminações. Posso ser racista do jeito que quiser, posso discriminar quem eu quiser, mas sempre lembrando, é meu irmão. Fomos criados por Deus, numa oportunidade qualquer por aí afora, e continuaremos sendo irmãos eternamente. Posso maltratar quem quiser, mas não posso esquecer desse detalhe. É meu irmão. Ah, me retire aqui que eu tenho um monte de obsessores comigo. Pode ter sim. Pode ser que alguém venha com um monte de espíritos colado no seu perispírito, colado na sua cabeça, e que estejam todos sendo adjetivados de obsessores. São nossos irmãos. E não estão nos obsidiando, não. Nós estamos num processo de auto-obsessão e jogamos para eles algumas sintonias e eles apenas aproveitam a nossa sintonia como irmãos, como próximos e encostam. Porque nós facilitamos, que nós estamos nesse descuido. Então a genética espiritual ela é maravilhosa nesse sentido, que amplia a vida para nós. Não amplia só no sentido da eternidade, não. Eternidade já é muita coisa. Pensar na eternidade, a cabeça fica zoada de pensar em eternidade. Mas estamos falando dos detalhes da eternidade. Detalhes que nós vamos viver. Estamos vivendo, já vivenciamos, isso é inconsciência, lá atrás, é passado, estamos no presente vivendo e amanhã estaremos vivenciando, que já é futuro. Meus queridos irmãos, que este diálogo possa repercutir dentro de nós, reverberar, nos colocar em condição de recepcionar as lições que a espiritualidade nos encaminha a cada momento, a cada instante das nossas vidas, mas não só de recepcionar, não, de compreender também e de vivenciar. Que Deus nos ampare. Muito obrigado pela paciência.